Seu cabelo mudou e de repente nada funciona mais? A máscara que sempre funcionou, já não te ajuda como antes. E aquele óleo que salvava o cabelo não resolve. E muitas mulheres começam a sentir exatamente isso quando elas entram numa fase chamada perimenopausa. Mas não se preocupe, lindíssima, porque hoje eu fui investigar exatamente o que acontece com o cabelo nessa fase. Meu nome é Leandro Santana, essa é a Beleza Democrática. E vamos lá, lindíssimas, que a gente não tem tempo a perder. Outro dia, uma cliente sentou na minha cadeira e falou exatamente sobre isso. Leandro, eu acho que eu estou começando a sentir os efeitos da perimenopausa. Eu claramente perguntei, mas exatamente o que você está sentindo? Meu cabelo mudou, Leandro. Atrás está muito seco, muito difícil de controlar e parece que nada resolve. Já passei óleo, já troquei máscara, já comprei produto caro, já tentei de tudo. E então ela me fez uma pergunta muito interessante. Leandro, o que essa tal de perimenopausa faz no nosso cabelo? Eu fui investigar. Existe sim uma fase chamada perimenopausa. E muitas vezes o cabelo das mulheres percebem isso antes delas mesmas perceberem. Tô passada, chocada. Mas afinal de contas, qual a diferença de perimenopausa para menopausa? A menopausa é quando o corpo já completou essa transição hormonal. A perimenopausa é o caminho até lá. Se a menopausa é a chegada, a perimenopausa é a estrada. E essa estrada pode durar anos, com curvas, oscilações e mudanças inesperadas. É como eu disse, lindíssima, às vezes o corpo muda devagar, mas o cabelo avisa primeiro. Mas o que realmente muda no corpo? Que fique bem claro que eu não sou médico, eu sou apenas curioso. Durante a vida adulta da mulher existe um equilíbrio hormonal relativamente estável, principalmente entre estrogênios, progesterona e os andrógenos. E na perimenopausa, esse equilíbrio começa a oscilar. Não é queda direta não, lindíssima, é simplesmente uma instabilidade hormonal, mais ou menos como se fosse uma montanha-russa. E vamos combinar que com toda essa oscilação, esse sobe e desce, o corpo demora um pouquinho para se estabilizar e se adaptar a tudo isso. Mas com certeza você deve estar se perguntando, Leandro, mas qual é o papel desse estrogênio no nosso cabelo? Esse danadinho funciona quase como um protetor do cabelo. Ele ajuda a prolongar essa fase de crescimento, manter o fio mais espesso, estimular a lubrificação natural do couro cabeludo. E aqui é que vem o X da questão. Quando esse danadinho começa a oscilar ou diminuir, esse cabelo pode apresentar algumas características: ressecamento, afinamento gradual, mudança de textura e perda de densidade. E era justamente isso que a minha cliente estava reclamando, que o cabelo dela mudou a textura completamente, principalmente nessa parte de trás. Era bem áspero e bem seco. Nossa investigação está ficando cada vez mais interessante. Mas não é só isso. Tem o outro lado da equação. Enquanto o estrogênio diminui, outros hormônios passam a ter mais influência relativa, especialmente os andrógenos. E isso tudo pode contribuir para fios mais finos, maior sensibilidade no folículo, mudanças na densidade capilar. Muita coisa, né? Afinal de contas, o porquê os produtos param de funcionar? Pelo menos alguns. E eu tenho que dizer que essa é uma das coisas que mais confundem as mulheres. A gente pensa, Meu cabelo acostumou com esse produto. mas às vezes não é isso que aconteceu. Na verdade, o que mudou aqui foi o comportamento da sua fibra. E quando o ambiente biológico muda, a absorção muda, a retenção de água muda, a distribuição de lipídios muda também. Então aquele mesmo produto que funcionava super bem antes pode parecer menos eficaz agora. Não é porque ele é ruim não, tá? Mas porque o fio está em outro momento biológico. Durante muito tempo, quase não se falava sobre menopausa. Era um assunto quase invisível. E muito menos se falava sobre perimenopausa. Mas hoje as mulheres vivem muito mais e passam décadas da vida depois da menopausa. Ou seja, entender essas mudanças deixou de ser tabu. Virou informação importantíssima. E eu sempre escuto alguém dizendo: O que você
Falando de produto, isso tudo só resolve com hormônio. Isso é uma verdade. Mas aqui nós estamos falando de cosmética capilar. Mas não só isso. Estamos falando de você, da sua autoestima também. Ele pode até não melhorar completamente, mas a gente trabalha com a superfície do fio, a flexibilidade da fibra e o equilíbrio do couro cabeludo. Isso já melhora muito o comportamento do cabelo, porque nunca foi só cabelo. Cabelo é identidade, cabelo é autoestima. Mesmo que não tenha nada, tem eu. Tá tudo muito bom? Tudo muito bem. Mas afinal de contas, quais são as estratégias para essa fase? Vamos dar uma olhadinha? E já vamos começar com a nutrição lipídica. Produtos com manteigas e óleos vegetais. E aqui vamos de Inoa Argan Oil Mask. Também vamos dela que é extremamente acessível, eu acho importante falar. Escala óleo de argan. E a segunda coisa aqui vai ser a reposição de aminoácidos. Daí a gente vai procurar por produtos ricos em aminoácidos estruturais. Alguns exemplos que tem aminoácido é o Trust Net Mask, ou Cadwell Quartz Shine, ou Cune Keratin Smooth Mask. E a nossa terceira estratégia aqui seria a selagem de superfície. E aí, lindíssima, a gente vai precisar de óleos e leave-ins que reorganizam essa superfície. E aqui nós temos exemplos como Elseve, óleo extraordinário. Se você quer gastar mais um pouquinho, de Kerastase Elixir All Time ou da Vela Oil Reflection. Essa quarta estratégia aqui é ele, o couro cabeludo. Porque vamos combinar, lindíssima, durante essa fase, o couro cabeludo merece uma atenção especial. E bons exemplos de produtos aqui é os da Vichy Derco Energizante, ou da Fitoervas Anti-Queda, ou até mesmo o Trans Hair Growth Tonic. Importante lembrar que esses são só alguns exemplos de produtos que têm esses ingredientes. Mas a gente sabe que nosso Brasil brasileiro é abençoado com uma gama gigantesca de produtos, dos mais caros aos mais baratos. Lindíssima, existe algo muito importante sobre cabelo. Ele nunca foi só uma fibra capilar. Ele é parte da identidade feminina. Por isso, quando o cabelo muda, a mulher sente. Não é vaidade não, hein? É identidade. Mas vamos voltar para a minha cliente. Quando eu expliquei tudo isso para ela, ela pode respirar mais aliviada. Porque finalmente ela percebeu que ela não estava fazendo nada de errado, que o cabelo dela não estava estragado. Ele estava apenas respondendo a uma nova fase do corpo, assim como é o cabelo, assim como é a pele, assim como é o próprio corpo no geral. Às vezes o cabelo muda, não porque deu algo errado, mas porque o corpo está escrevendo um novo capítulo. Agora me diz aí, lindíssima, você notou alguma diferença no seu cabelo? Já passou pela perimenopausa? Está na menopausa? Tinha ouvido falar sobre isso? Já teve algum problema de mudança de textura? Me diz aí, tô louco pra saber. Eu já ia me esquecendo. Se inscreve no canal, dá um like. Às vezes a gente assiste todo o conteúdo, esquece do danado do like, né? Mas ele é super importante para o YouTube saber que nós estamos aqui numa comunidade que para ajudar as nossas lindíssimas no Brasil. Imagina aí quantas lindíssimas não possam estar passando por isso sem saber, hein? Não pode, né? E para você continuar no ritmo, lindíssima, de mais informação, porque eu sei que você gosta de uma informação, assiste esse vídeo aqui que é feito para você.